Olá, Dicotomia, tudo bem com você? Mais um episódio aqui no seu podcast favorito sobre relações internacionais. Eu me chamo Adler e hoje eu conto também com a presença de Ana. Dá um oi, Ana. Olá, ouvintes da Dicotomia, tudo bem com vocês? Ana, hoje o episódio eu acho que é muito interessante. Eu acho que ele envolve um bocado de história, mas também um pouco de atualidade, na verdade, muito de atualidade. E fala sobre os Estados Unidos. Especificamente, vamos tentar abordar aqui a formação territorial dos Estados Unidos e aqui vamos falar sobre como os Estados Unidos se formou, como tem essas falas do Donald Trump, né, o atual presidente dos Estados Unidos. Ela tem feito relação e a gente consegue pensar sobre a história dos Estados Unidos, sobre a forma de pensar e a forma de agir dos Estados Unidos. Perfeito, Adler. E a gente pensou esse episódio para vocês, como o Adler disse, começando lá no início da formação territorial dos Estados Unidos, como a gente conhece hoje, e tentando sempre articular com essas falas mais atuais, mostrando que atualidades nada mais, nada menos são do que uma grande ida e volta das relações internacionais, né? Idas e voltas narrativas, idas e voltas de tentativas políticas, idas e voltas de tentativas territoriais, enfim. Vamos tentar ser extremamente concisos dado o grande escopo temporal que vamos tentar cobrir aqui. Mas fiquem com a gente nessa jornada. E aí, para facilitar também o nosso entendimento, eu acho que vale a pena a gente explicar como a gente pensou um pouquinho esse episódio, Ana, que a gente pensou em quatro blocos principais, né? O primeiro bloco a gente vai falar sobre o período de colônias, né? Das 13 colônias, quando os Estados Unidos ainda era colônia, e nem se podia se chamar Estados Unidos ainda. Posteriormente, a gente vai falar de um segundo bloco, onde existe a formação territorial do meio dos Estados Unidos, do centro estadunidense, depois a marcha para o oeste. E no terceiro bloco a gente vai abordar territórios que de alguma maneira ficam nesse meio termo, sabe? Nem lá e nem cá, nem é Estados Unidos e também nem deixa de ser. Por último, a gente vai trazer um último bloco só para comentar aspectos mais recentes, né, de falas do Donald Trump com relação a países como Canadá, Irã, Venezuela e Groenlândia. Eu acho que essa divisão sendo abordada aqui antes, no início, vai facilitar um pouquinho do entendimento. Então a gente podia começar, Ana, falando sobre essas 13 colônias, né? O início dessa história do que a gente conhece como Estados Unidos. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Perfeito, Adler. Vamos começar pelas 13 colônias, então. Acho que uma coisa importante a gente estabelecer desde o início é que o território que nós conhecemos como Estados Unidos, ele existia e não existia, de certa forma, né? Ele estava ali, as terras estavam ali, e elas eram ocupadas muito tempo antes de serem estabelecidas essas colônias, né? Pelos povos que são nativos indígenas aos Estados Unidos, né? Mas, quando a gente fala das 13 colônias inglesas, a gente fala de uma ocupação que começou há vários séculos e que conseguiu fazer o seu primeiro assentamento exitoso, né, ali em maio, mais ou menos, de 1607, num território que se chama Jamestown. Então, para muitos historiadores, Jamestown é o início ali de uma colonização inglesa nos Estados Unidos, uma colonização inglesa que, obviamente, ia avançar e muito, como a gente vai observar aqui nesse episódio. Bom, quando a gente fala dessas 13 colônias, a gente está falando de uma porção ali ao leste dos Estados Unidos, né? Como Adler já comentou, essa ocupação vai se movendo cada vez mais para o oeste com o passar do tempo. E aí, o que a gente precisa pensar, né? Quando a gente está pensando nesse clima de 1607? Chegam poucas pessoas, primeiro, né? Chegam cerca de 100 pessoas ali pelo James River, né? E aí, aos poucos, vão se estabelecendo outras colônias também. Lembrando que o assentamento é uma coisa difícil de se fazer e que nas outras tentativas eles tinham falhado por uma série de razões, mas o de 1607 consegue se estabelecer e nos anos seguintes eles vão se proliferando ali pela costa leste dos Estados Unidos. É importante a gente também ter em mente, e isso vai ser muito importante também depois para a divisão política dos Estados Unidos, que ali ao norte dessas 13 colônias, a gente tem uma grande população de origem inglesa que vem do puritanismo, né, e tal, e a questão territorial do norte das colônias é muito voltada
ao trabalho familiar, enfim, a pequenos territórios de plantação, né, que são majoritariamente para subsistência. Então, ali pelo território de New England, por aí no norte das 13 colônias, a gente tem um solo que não é tão fértil assim, um solo que não é tão grande assim, né, e tal, em suas divisões territoriais. A gente não tem uma produção tão grande, a gente tem famílias que se estabelecem ali e que vêm de cunho muito religioso lá da Inglaterra. Já para o sul, a gente tem aquelas grandes plantations, né, especialmente de trabalho intensivo de tabaco e de arroz. E aí, o que isso quer dizer? Né? Primeiro, a gente tem uma migração de pessoas muito à procura de crescimento econômico, né? Querendo fazer dinheiro ali no sul, e a gente tem uma grande também utilização de mão de obra escrava, né? Mão de obra de pessoas escravizadas, para fazer com que essas plantações crescessem cada vez mais. Então, várias pessoas são escravizadas nesse processo. Não quer dizer também que não tem escravização lá no norte, tá? Mas no sul é onde, de fato, o tráfico de pessoas consegue o seu maior contingente, né, para trabalhar justamente nessas grandes plantações de tabaco. E uma grande característica do tabaco e do arroz e dessas coisas que eles plantavam lá é que o solo se desgasta rapidamente, né? Uma vez que você planta várias vezes, o solo vai se desgastando e você precisa de novo solo. E o que acontecia? Cada vez mais novos territórios eram conquistados ali, no que a gente conhece como Estados Unidos, para que você pudesse plantar mais e mais e mais. Então, a gente já vê ali na característica inicial da colonização dos Estados Unidos uma grande tendência expansionista, que é essa tendência de conseguir mais solo mais fértil, para que mais pessoas pudessem trabalhar nesse solo e criar cada vez mais riqueza, né? E essas pessoas, é importante a gente sempre ter em mente, eram pessoas que eram escravizadas, eram trazidos desse tráfico transatlântico, né? E uma coisa que é interessante ter em mente também, pro decorrer do episódio, é que nós estamos falando dos anos 1700, né? 1600, como a Ana falou no início, mas em 1700 aqui, de fato, vai se ter uma estrutura mais pensada como a gente conhece das 13 colônias, enfim. Mas é importante pensar que em 1600 nós já tínhamos 100 anos, pelo menos, de dominação marítima espanhola e portuguesa. Então, os territórios das Américas, de alguma maneira, em alguma medida, já tinham sido colonizados por essas duas potências da época. E pensar nisso é importante porque não só a Espanha e Portugal já estavam aqui no território, mas outros países também tinham pequenos domínios, como França, Espanha, Holanda, já dominavam algumas partes do território das Américas. Isso é importante guardar porque, posteriormente, a gente vai falar sobre conflito entre esses países para a dominação, para a expansão, né, territorial estadunidense. E aí é importante lembrar disso, porque às vezes a gente acaba se passando, né? A gente acha que era um território que não tinha ninguém. E para além disso, né, também eu acho que vale pensar, né, que nós já tínhamos os povos originários ali na Terra. Então isso também é importante deixar bem claro, porque a gente acaba falando da Europa e acaba esquecendo que existiam outros povos ali antes da chegada desses europeus. Um outro ponto importante também de se falar, para além dessa questão internacional, é uma questão de pensamento, assim, de forma de pensar. E a Ana também pode me ajudar um bocado nisso, porque nós temos doutrinas, nós temos o Destino Manifesto também, né? Nós temos formas de pensar que toda vez que a gente está falando sobre os Estados Unidos, elas são muito relevantes. Quando a gente está falando de política externa, elas também são muito relevantes e marcam a forma de ação dos governos dos Estados Unidos. Então aqui eu sempre penso na doutrina Monroe, que é a doutrina que fala sobre da América para os americanos, uma tentativa de não intervenção da Europa naquele continente. E aqui a América para os americanos, gente, apesar da gente ter uma concepção hoje muito mais adequada, né, o continente americano, naquela época era o sentido dos estadunidenses, né? É a América, Estados Unidos para os estadunidenses, sabe? Então, tipo, já só abrindo essas aspas aqui, esse parênteses aqui. E um outro ponto também que é muito importante é a ideia do Destino Manifesto, que também acaba se tornando uma das formas de se pensar bastante pertinentes para a gente conversar sobre isso, e que diz que o estadunidense, que o povo, né, que estava naquela região, ele era destinado a colonizar, a levar a democracia, a levar o bem-estar, a levar a bondade para o resto do mundo. Então, isso também é uma das formas umas motivações que faz com que os Estados Unidos, que o povo daquele território,
faça a expansão a oeste, a expansão para inclusive outros territórios ao redor do mundo, e essas intervenções também que acontecem de forma quase que cotidiana em 2026, sabe? Ana, você quer acrescentar alguma coisa nesses pontos de doutrina, de forma de pensar? Eu concordo plenamente. Eu acho que as doutrinas que vão se formando nos Estados Unidos são muito parte da identidade. E eu acho que uma coisa não precede a outra, né? Na verdade, elas se retroalimentam, de certa forma. A identidade estadunidense, as Sim. doutrinas e a política externa. Inclusive, se a gente pensa, por exemplo, no caso da doutrina Monroe ou do Destino Manifesto, pensar na forma com que, primeiro, a identidade estadunidense se constrói para que eles possam chegar no ponto de dizer não só nós somos isso, mas nós temos que levar isso para outros lugares. A gente pode até voltar alguns passos, né? Voltar, enfim, quantos passos quiser. A história ajuda muito a gente nesse sentido, né? Então, se nós concebemos os Estados Unidos, por exemplo, a partir do momento que eles se tornam independentes, né? Ali por volta de 1789, diante da Declaração de Independência especificamente, para chegar na Declaração de Independência, o expansionismo volta a ser muito importante. Por quê? Porque alguns anos antes disso, como Adler já tinha falado, né, comentando um pouco sobre, não havia apenas ocupação britânica ali naquele território que a gente concebe como Estados Unidos, havia ocupação de alguns países europeus. E os britânicos queriam, obviamente, dominar o território por completo, o território que eles concebiam como deles, né? Então, uma série de disputas é feita, né? Uma delas é a Guerra dos 7 Anos, contra países como a França, e aí com muito esforço os ingleses conseguem ganhar o território que eles queriam ali nos Estados Unidos, mas com esse esforço vem também bastante custo, não só custo humano, mas custo de dinheiro mesmo, né? Eles perdem muito dinheiro e perdem muita autoridade ali depois daquele desgaste de 7 anos lutando. E aí, com esse desgaste, eles ficam um pouco tensos em relação a novos avanços do território que viria a ser Estados Unidos, né? Que não era ainda. E eles dizem para os colonos que moravam naquelas 13 colônias que nós falamos sobre, olha, o expansionismo precisa acontecer de maneira mais contida, ou não pode acontecer em tal território, porque, enfim, o custo de autoridade e o custo financeiro vai ser muito grande para a gente que acabou de sair dessa guerra. E aqueles colonos que vinham lutando com unhas e dentes pelo domínio britânico pensam, poxa, nós estamos ocupando esse território, a gente está fazendo dinheiro com esse território, nós exploramos esse território, né? Eles se tornaram, na verdade, os grandes colonizadores, grandes dominadores daquele território. Inclusive, eles geriam o tráfico de pessoas para aquele território para trabalhar. E aí eles pensam, por que não se desvencilhar do controle britânico para que possamos nos expandir da maneira que nós queremos, né? Então, naquele meio tempo ali, entre mais ou menos 1763 e 1789, que é quando os Estados Unidos declaram independência, eles começam a lutar contra o domínio britânico, né? O domínio britânico que tenta, por exemplo, colocar impostos, colocar alguma série de sanções aos colonos, vai sendo aos poucos expulso daquele território, né? Vai sendo aos poucos desvencilhado daquele território, até que, finalmente, em 1789, declara-se a independência dos Estados Unidos, né? E aí eles se tornam isso que a gente vê, e aí eles se tornam também o território que consegue impor a doutrina Monroe, impor o Destino Manifesto, porque primeiro eles constroem essa identidade a partir do expansionismo, a partir de queremos continuar nos expandindo sem a tutela de nenhum colonizador, né? Nós queremos ser, de fato, os colonizadores. Então é mais uma parada de o oprimido se tornando o opressor, né? De certa forma. Para fechar essa primeira parte, é importante trazer algumas datas, como a Ana mencionou. A de 1783, que marca o Tratado de Paris, e aí tem 2 Tratados de Paris nessa história, mas esse daqui é o primeiro. 1783, que marca a independência das 13 colônias, mas ainda não se pode entender como Estados Unidos, em uma independência. Então, acho que isso reflete bastante no que a Ana está falando sobre essa tentativa de se tornar independente, mas ainda não se entender como Estados Unidos. E aí, só posteriormente, né, com a Declaração da Independência de 1789, que a gente consegue ver de forma inicial o que chamamos hoje de Estados Unidos da América. Enfim, acho que podemos passar para o próximo bloco, né? Bem, e aí a gente começa o que de fato é uma expansão muito maior de território. Aqui nós vamos falar sobre milhões de quilômetros quadrados que vão ser adquiridos pelos Estados Unidos ao decorrer do tempo. O primeiro momento, né, eu gostaria que vocês que estão escutando a gente imaginassem o mapa dos Estados Unidos e pensassem ele em 3 partes, né? A costa leste, a parte central e a costa oeste.
Dessa forma, a gente vai pensar agora como teve a conquista dessa parte central do território. Como a Ana tinha mencionado, era um momento de guerra, era período de guerra ali que teve a Guerra dos 7 Anos, mas também na Europa ocorria o período que nós chamamos de guerras napoleônicas. Então, existiu muitas batalhas e dentre essas batalhas existiu também muito endividamento pelo Estado francês. E aí, nesse sentido, os Estados Unidos, né, pensando em fazer essa pequena ajuda à França, né, esse pequeno interesse com relação ao território, a França de Napoleão acaba vendendo por 12 milhões de dólares o território da Louisiana, que faz parte desse 1/3 dos Estados Unidos, essa parte central dos Estados Unidos, no ano de 1803. Uma das motivações, além da questão financeira, era uma motivação política, eu acho que talvez inclusive simbólica, nós podemos chamar assim. O Estado francês não queria que acontecesse a mesma coisa que aconteceu no Haiti, uma revolução haitiana. Para eles ter essa sensação de que perderam um território por uma revolução, poderia ser um tanto quanto negativo, um mau exemplo para o povo francês, que já é muito revolucionário, a gente já conhece muito bem das histórias. Então, nesse sentido, a venda é feita de forma pacífica, né? Não teve nenhum tipo de conflito, apenas interesse dos dois estados de negociar. Posteriormente, a gente vai pensar agora no último terço ali dessa parte continental dos Estados Unidos. Esse último terço, a gente vai principalmente falar o conflito México-americano. Bem, o México, que se torna independente em 1821 da Espanha, ele herda o Texas, né? A região do Texas ali. Para quem não conhece bem do mapa dos Estados Unidos, o Texas fica praticamente na fronteira entre Estados Unidos e México. 2 colonos americanos, naquela época, tentaram um acordo para colonizar aquela região do Texas, e aí acabam tendo um atrito por questões escravistas, né? A gente estava falando do período ali onde o Texas era um pouquinho mais progressista, vamos pensar assim. Ele não era a favor da escravidão, enfim, mas e os Estados Unidos tinha muito da questão escravista presente. E também teve outros conflitos religiosos. Aí, em 1836, esses americanos revoltosos por esses conflitos acabam declarando a independência do Texas. Só do Texas, gente. Vamos focar aqui, porque tem o México, mas tem o Texas. Nesse momento, o Texas é separado. E aí, o Texas acaba se tornando uma república constitucional nos moldes americanos, nos moldes estadunidenses. Os mexicanos, por contrapartida, vão resistir. E aí existe um conflito entre esses dois povos. Nesse momento, houve uma derrota mexicana. E as relações diplomáticas entre os dois países são cortadas. E ainda assim, permanece, com a derrota mexicana, existe a independência do Texas. Se efetivou a independência do Texas. Com a derrota do México e a independência do Texas, existe um movimento nos Estados Unidos para tentar adquirir o Texas, para incorporar o Texas aos Estados Unidos. E, de novo, tem uma revolta, né? Tem uma tentativa de compra do Texas e tal, mas houve uma revolta de novo. Não ocorrendo a negociação, essa guerra, né, que a gente vai chamar de guerra México-americana, vai resultar no Tratado Guadalupe-Hidalgo. O Tratado de Guadalupe-Hidalgo, de 1848, adquiriu a Califórnia, o Novo México, o Colorado, o Arizona vendido por obrigação, além de conquistar Utah, Nevada e Texas. Então, é interessante vocês pensarem, inclusive abrirem um mapa depois, porque uma boa parte ali da costa oeste são esse território que é conquistado, adquirido pelos Estados Unidos, mas ele é mais ao sul dessa costa oeste. Mais ao norte, os territórios, através de um acordo com a Inglaterra, são anexados nessa região noroeste dos Estados Unidos, que são os territórios de Oregon, Washington, que existe um estado lá nessa região chamado Washington, assim como o Washington capital, e Seattle. Então aí a gente acaba fechando esse pacote dos Estados Unidos como essa maior parte territorial do E é um continente. senhor território conquistado, né? Uma massa territorial que a gente não consegue imaginar o quão rapidamente foi conquistada em poucas décadas, né? Que a gente tá falando aqui de algumas décadas. Isso que eu ia falar, isso que eu ia mencionar agora. São algumas décadas mesmo, acho que, tipo, se a gente considerar a Declaração dos Estados Unidos de 1789 e a Guerra do México-Americana de 1849,
é menos de 100 anos. Então, é um território absurdo conquistado em menos de 100 anos. E todo esse território, como o Adler falou, pendendo ali para o oeste. O que acontece ali é que, se nós pararmos para pensar em quem estava naquele território, enquanto os Estados Unidos se expandiam cada vez mais para o oeste, a gente precisa lembrar que existia um contingente enorme desses povos que nós já citamos algumas vezes aqui, que são os povos originários, são os povos nativos indígenas lá nos Estados Unidos. E o que acontece é que esses povos são progressivamente expulsos de seus territórios, ou pelo menos empurrados cada vez mais para o oeste, à medida que os colonos ocupavam e ocupavam e ocupavam. Isso se tornou conhecido historicamente como a Marcha para o Oeste, nos Estados Unidos, fortemente impulsionada pelo que a gente já citou, né, o Destino Manifesto, essa ideia de que os americanos, os norte-americanos e os estadunidenses, né, que se tornariam, eram aqueles escolhidos por Deus, escolhidos por algo maior para civilizar o continente, para civilizar uma série de territórios. Então, a partir dessa marcha para o oeste, e com essa expulsão de povos indígenas, muitos deles acabaram falecendo no caminho ou se ferindo fortemente, e uma grande parte deles perdeu as suas terras, né? Isso não é só feito de maneira a caminhar no território, de ocupar o território, mas também de maneira institucionalizada. Por exemplo, ali por volta de 1862, a gente tem o lançamento do Homestead Act, né, através do qual o governo concedia terras a quem cultivasse elas por 5 anos. E aí, obviamente, as condições para cultivar uma terra por 5 anos eram muito mais propícias para um colono, né, que tinha as ferramentas, tinha o dinheiro e tinha a força bruta para evadir aquela terra. Então, enfim, através de institucionalizações e através desse expansionismo, dessa ocupação, a Marcha para o Oeste foi responsável pela morte de milhares e pelo deslocamento de milhares, enfim, tem consequências territoriais e políticas até hoje para os povos indígenas nos Estados Unidos, né? Sim. E aí, Ana, quando a gente pergunta para as pessoas assim, circule aqui no mapa onde é o território dos Estados Unidos. Aí a pessoa vai lá, circula esse grande território que eu acabei de mencionar. Aí a gente pergunta assim, mano, você esqueceu de alguma coisa? Ela, esqueci, do Alasca. A Alasca tá lá separado, né? Uma porção territorial que tá um pouquinho mais separada dessa maior parte continental. E aí a gente vai lembrar de como que o Alasca foi conquistado também. E aí o Alasca, ele também foi feito através de compra. Ele foi uma compra, um retorno de favor ao czar Alexandre II, o czar da Rússia na época. Então, o que aconteceu é que, na época que estava ocorrendo a Guerra de Secessão, um navio do czar estava lá na região e ajudou o norte durante essa guerra civil. E aí os Estados Unidos falaram, já que você nos ajudou durante essa guerra, nós vamos lhe ajudar com a compra dessa região do Alasca, porque na época também é importante mencionar que a Rússia também estava com alguma dívida. Então essa região também foi comprada por 7,2 milhões de dólares. E a compra foi feita em 1867. O plot twist da história é que, na verdade, esse navio de guerra do czar não foi enviado para ajudar durante a guerra. Mas sim, eles estavam perdidos e estavam precisando de comida e apoio, de suprimentos. E aí eles encontraram o primeiro lugar para aportar e acabaram ajudando. Assim, já que estamos aqui, né? A gente gosta de guerra, quem não gosta de guerra, né? Não, afinal, vamos lá. Vamos participar de mais uma aqui. Participaram da guerra e aí depois foi entendido que essa ajuda foi enviada especificamente só para isso, mas na verdade eles estavam apenas perdidos. E aí, em contrapartida, os Estados Unidos ganhou um território a preço de 7,2 milhões de dólares. E aí a gente vai perceber na nossa trajetória, seguindo agora para o nosso terceiro bloco, que essa compra de territórios não é um episódio isolado na história dos Estados Unidos, né? Não é. Assim, nunca foi isolada e a gente consegue contar quantas vezes foram acontecendo e quanta vantagem se teve nessas compras, sabe? E a gente... porque hoje em dia, 2026, a gente não consegue imaginar como isso era talvez comum, né? Hoje em dia, se alguém quiser comprar um outro território, um outro país, acho que é quase que impossível. Não consigo pensar em 2026 a gente fazendo algo do tipo. Nesse caso do Alasca, né? Além desse controle territorial, existe uma questão geopolítica, né? Controlar o Pacífico, ter mais uma região ali no Pacífico. Pensar também na questão do Ártico. Então, isso acaba sendo de grande interesse dos Estados Unidos.
Um outro momento muito importante, internacionalista, é você pensar nesse movimento dos Estados Unidos como grande potência. E aí, muitas vezes, você vai escutar que os Estados Unidos se formou como potência, no sentido geopolítico, militar, enfim, a partir da Guerra Hispano-Americana, em 1898, que resultou no Tratado de Paris. Essa foi uma tentativa de tentar interferir na América Latina, principalmente, mas acabou tendo resultados ao redor do mundo. Essa tentativa dos Estados Unidos foi principalmente motivada pela interferência da Europa, nesse caso da Espanha, principalmente, ali nessa região que nós conhecemos como América Central hoje. E isso vai resultar no Tratado de Paris. Lembra que eu falei lá no início do Tratado de Paris que não podia confundir o primeiro Tratado de Paris, que dava a independência às 13 colônias, e esse segundo Tratado de Paris, que é resultado da Guerra Hispano-Americana de 1898. O resultado dessa briga aqui, dessa disputa entre os dois países, além da questão de potência, colocou os Estados Unidos como potência, né, a potência que a gente conhece até hoje, ela resultou também em territórios ultramar, ou como a gente chama e conhece, né, protetorados. Eu acho que a gente escutou algumas vezes esse nome. Eu acho que Ana também tinha mencionado para mim um outro nome que agora me foge à mente, se ela puder me lembrar, ou se ela estiver lembrada. Por vezes eles chamam de Estados Livres Associados, ou mais longamente, Estados Livres Associados aos Estados Unidos, né? Então, o caso do Porto Rico, por exemplo, é o de um Estado livre associado. Exatamente. E é um nome bonitinho, né? Só pra gente falar que a gente tem domínio, mas ao mesmo tempo a gente não é colonizador, assim. É aquela passada de pano bem grande. E aí o resultado desse Tratado de Paris gera aos Estados Unidos esses territórios ultramar de Porto Rico, Guam e Filipinas. Filipinas do outro lado do mundo, inclusive. Então, isso é um ponto importante para se pensar, porque a gente está fazendo um ponto de virada aqui no nosso episódio, que a gente vai estar falando de territórios, de expansão territorial, e passando talvez um pouco nesse limbo entre o que é expansão territorial, o que é influência territorial, o que é influência política, sabe? Então a gente vai começar a falar também, a Ana vai falar um pouquinho agora do Havaí, do Panamá, para a gente tentar entender um pouco melhor dessas perspectivas. Perfeito. Então, assim como acontece ali uma situação um pouco nebulosa em relação ao Porto Rico, né, que se torna depois um território não incorporado, né, isso que os Estados Unidos chamam de um Estado associado aos Estados Unidos, mais ou menos ao mesmo tempo acontece algo um pouco diferente ali no Havaí. Essa aquisição do Havaí não é de maneira muito tradicional. É um golpe, primeiro, orquestrado em relação ao governo daquela época no Havaí, que era um governo de uma rainha, certo? E é um golpe orquestrado por razões inerentemente políticas. O que acontece? Ali no final dos anos de 1800, a gente tinha donos de plantações, né, que eram estadunidenses, e donos de plantações majoritariamente de cana-de-açúcar, que dominavam a economia havaiana. Mas aí essa economia havaiana era, como eu disse, regida por um governo de uma rainha. E aí, enfim, essa rainha é golpeada, né, pelo governo estadunidense, que retira ela. E aí, por algum tempo, o Havaí fica naquela situação um pouco não tão definida, né, em relação ao que é que seria o governo, agora que não tinha mais a rainha, né, e tal. O poderio militar dos Estados Unidos chega lá, e aí depois de alguns anos, em 1898, também, como eu disse, né, numa época muito similar do Porto Rico, o território é formalmente anexado aos Estados Unidos. E aí, depois de algum tempo, o território é anexado duplamente, né, anexado 2, porque ele se torna um estado dos Estados Unidos, né, formalmente. Então, anexado parte 2, a continuação. Exatamente, anexado à saga, né? E aí, eu diria que esse é o último estágio, assim, que você chega, né, de fato tornar um estado. Isso não acontece, né, a título de comparação com Porto Rico. Porto Rico é o que a gente chama de um território não incorporado, né? Mas aí até que ponto a gente conta ou não a incorporação, né? É só quando vira um estado, é só quando vira uma unidade federativa dos Estados Unidos, enfim, né? Só pra gente entender, pra quem escuta a gente também, existe uma grande diferença, porque Porto Rico, o presidente do Porto Rico é o Donald Trump, é o presidente dos Estados Unidos. Mas eles não votam pra presidente. Então, isso já é um pequeno grande detalhe que já demonstra o quanto é diferente.
E a ilha do Porto Rico, eles têm um governador, como teria, por exemplo, um estado dos Estados Unidos, né? Tem um governador e tem uma representação na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Mas ele não tem voto no plenário, né, de fato. Então, enfim, é uma situação muito complicada. Bom, e aí a gente entra, então, no nosso século XX. Finalmente, percebam que a gente já passou um grande tempo nesse episódio aqui e a gente acabou de entrar no século XX. Então, essa é a extensão aqui da nossa história, né? O que acontece em relação ao Panamá é o seguinte. Ali no início do século XX, o Panamá, que é um território perigosamente perto desses todos que os Estados Unidos estão dominando, tá? Então percebam como vai se tornando um clima complicado para o Panamá. O Panamá, naquele momento, cerca de 1900, 1901, 1902, era território da Colômbia, certo? E aí o Panamá sempre foi um território muito estratégico. Um território, inclusive, que era propício à construção do que a gente hoje concebe como o canal, né, do Panamá. Mas aí, quando a Colômbia percebe, né, os preparativos para isso, eles se recusam a fazer os tratados nos moldes, pelo menos, que os Estados Unidos concebiam para a construção do canal. Os Estados Unidos, num movimento que nós percebemos exatamente logo depois com qual interesse era feito, os Estados Unidos apoiam um golpe em relação ao governo na época do Panamá. Novidade, né? Nossa, olha muito a novidade. bonzinhos. Eles apoiam a derrubada do governo, né, e tal. Mas enfim, com um grande objetivo por trás, né? Então, esses rebeldes panamenhos contra a Colômbia, né, que era a dominadora do Panamá naquela época, são apoiados por um navio de guerra dos Estados Unidos na época, se não me engano, o USS Nashville. E aí, enfim, apoiados novamente pelos Estados Unidos, esses rebeldes panamenhos conseguem declarar a independência da Colômbia em 1903. Independentes. Eles assinam o tratado que a Colômbia tinha negado. Qual que era esse tratado? O tratado que dá aos Estados Unidos o controle da zona do Canal do Panamá. Olha aí qual que era o interesse por trás, né? E aí a gente vê, então, um outro tipo, né? Eles estão aqui diversificando os tipos de dominação territorial. Agora uma dominação territorial através do apoio de golpe, né? E aí a construção do canal acontece, né? De fato, depois disso, de 1904 ali até 1914, os Estados Unidos dominaram ali por muito tempo uma rota extremamente estratégica, né? Enfim, extremamente influente. Também no século XX, né, ali naquele início, a gente tem um outro grande fenômeno internacional acontecendo, que é a Primeira Guerra Mundial. Coincide um pouco com o período que vem logo após essa conquista do Canal do Panamá. Após a Primeira Guerra Mundial, acontece uma outra aquisição econômica por parte dos Estados Unidos, né? Uma aquisição por compra, como a gente tinha comentado ali do Alasca. Dessa vez, das Ilhas Virgens. Foi uma compra muito estratégica também para os Estados Unidos, né? Novidade. Essas ilhas, elas pertenciam à Dinamarca desde a Guerra Civil de 1867, né? E elas também são muito estratégicas porque a gente tem, enfim, uma base naval, a gente tem aquela zona ali do Caribe, né, e tal, enfim. Ali por volta de 1915, um grande medo que acontecia, não só por parte dos Estados Unidos, mas por parte de outros países, era de que a Alemanha anexasse a Dinamarca e aí ia conseguir também os territórios que pertenciam à Dinamarca, né, como as Ilhas Virgens, e ia usar aquilo ali para criar uma zona naval alemã, estando bem pertinho dos Estados Unidos e podendo atacar, não só dos Estados Unidos, mas poder atacar também a circulação marítima no Atlântico, né? A circulação marítima no Atlântico que era extremamente financeiramente favorável, né? Diante desse medo e desse perigo, os Estados Unidos começam a pressionar para comprar o território, inclusive ameaçam que, se não fosse por compra, ia ser por ocupação, e para impedir justamente essa ocupação por parte dos alemães. No final, a Dinamarca concorda com a venda por cerca de, naquela época, 25 milhões em ouro. A gente fala de uma das últimas aquisições territoriais por compra no nosso bloco 3. Enfim, também a gente levou esse tempo inteiro para chegar no século XX, mas a partir daqui a gente vai fazer um leve salto temporal. Não um salto temporal que ignora a questão expansionista estadunidense, mas um salto temporal que permite nos levar até os dias de hoje, mas ainda assim falando sobre toda a história. Lembrando, gente, que durante esse século XX ainda acontece um monte de coisa no plano internacional. Ainda acontece a Segunda Guerra Mundial, que também muda a configuração territorial de alguns lugares. Acontece Guerra Fria, que leva o expansionismo estadunidense para um viés ideológico fortíssimo, né? Um viés de expansionismo de ideias, um viés de expansionismo político diferenciado, mas com raízes nisso que a gente mostrou a construção até agora, né? Os Estados Unidos passam a figurar ideologicamente nessa Guerra Fria, mas ainda fortemente cimentados
na questão bélica. Então, enquanto os Estados Unidos tinham a retórica da Guerra Fria, as guerras que a gente chama by proxy continuavam acontecendo, né? Acontecia guerra quente, sim, em alguns lugares, mas levando os princípios estadunidenses para esses lugares, né, a força. Então, é o que acontece, por exemplo, na Guerra do Vietnã e por aí vai. Mas, enfim, esse é um outro episódio que nós adoraríamos fazer. Eu e a Adler, inclusive, nos comprometemos a fazê-lo só sobre o século XX e o expansionismo estadunidense através da Guerra Fria. Fica aqui a nossa promessa, né, de um dia fazer o episódio da Guerra Fria. E você falou sobre Proxy War, né? Guerra de procuração. Acho que seria um ótimo tema também sobre o episódio. Ah, eu adoraria. Foi o tema do meu TCC. Ah, então já temos um episódio. Para iniciar o bloco 4, o último bloco da nossa conversa, eu pego o exemplo do Panamá, porque a Ana falou que, tipo, já começa, né, uma nova forma de dominação, uma nova forma de influência dos Estados Unidos e dentro do golpe, né, essa tentativa de golpe, e essa influência do golpe e, posteriormente, essa influência territorial. Ela é novidade nesse ponto, mas enquanto a Ana estava falando, eu estava percebendo que existe um paralelo bastante interessante, que é a ideia de tornar independente aquele estado e depois falar assim, vamos anexar? Se torna independente, vamos anexar agora. Olha, aproveitando aqui as facilidades da sua independência, que tal anexar-se aos Estados Unidos? Que foi o caso que aconteceu com o México, né? Primeiro lá com Texas e depois vai se repercutindo com relação ao resto do território. E também aqui, de novo, com o Panamá, né? Vamos se tornar independente. E talvez aqui, eu vou botar nesse bolo, que talvez tivesse acontecido a mesma coisa com Cuba, se não fosse, talvez, a Revolução Cubana. Enfim, dá pra fazer algum tipo de reflexão sobre isso. Mas a gente não quer ficar mais no passado, vamos vir aqui pro presente, porque toda essa discussão, esses paralelos que a gente tá fazendo, eu acho que levam a esse nosso momento que a gente vive agora, nos últimos 1 ano e meio, não é isso? 1 ano e meio? Porque parece, se você está assistindo a TV, se você está assistindo o jornal, lendo as notícias na internet, parece que se passaram 10 anos de gestão do Donald Trump, mas só passaram 1 ano e meio. Ele começou a gestão dele em 2025. Mas mesmo antes dessa segunda gestão dele, em dezembro de 2024, ele já começou a sugerir, né? Já começou a trazer falas em seus pronunciamentos sobre anexar, por exemplo, o Canadá, né? Estado de número 51, né? 51º estado. E aí também isso veio acompanhado da retomada do Canal do Panamá também. Nós nunca deveríamos ter aberto mão do Canal do Panamá e por isso nós queremos ter ele de volta. E também sobre a necessidade de ter a Groenlândia como parte de um território estratégico para a defesa, né? O famoso Domo de Ouro que ele também quer construir. Isso tudo leva ao nosso ambiente político internacional mais recente, que eu acho que é um debate muito válido, já que nós estamos vendo a história se repetir em algum sentido, né? Espero que nenhum historiador me escute falar isso, né? Que a história está se repetindo. Mas a história acaba fazendo esses paralelos, parece estar conversando diretamente com o passado. E isso muito do que a gente falou, Ana, acho que no início, sobre a forma de pensar e a forma de agir dos Estados Unidos, né? De novo, a doutrina Monroe sendo mencionada nos jornais, de novo, sendo mencionado como é a forma de política externa dos Estados Unidos, de interferência, inclusive na Venezuela também, como aconteceu, né? Então, acho que são paralelos interessantes a gente fazer de se pensar. Com certeza, eu acho que a gente consegue estabelecer paralelos diretos, obviamente, né, com as peculiaridades do dia atual, mas paralelos muito diretos. Então, se a gente pensa na questão da Groenlândia, a gente lembra diretamente do que a gente estava falando sobre a Dinamarca há pouquíssimos minutos, né? A gente pressiona a Dinamarca, né, os Estados Unidos pressionam a Dinamarca para uma venda antes das Ilhas Virgens e agora da Groenlândia. A Dinamarca fica hesitante.
Lá no caso das Ilhas Virgens, em 1917, eles cedem e vendem. Agora eles não querem vender. E aí os Estados Unidos começam uma ameaça de força, né? Gostem vocês ou não, nós vamos conseguir esse território. Vai ser por força, vai ser por compra. Enfim, a gente vê paralelos narrativos muito diretos. A gente vê, inclusive, sanções econômicas acontecendo, né? Ou sendo ameaçadas de acontecer. Então é muito interessante de observar a similaridade de narrativa, apesar de um governo completamente diferente, né, e de mais de 100 anos de diferença. Em relação ao Panamá, a gente pode estabelecer um paralelo diretamente com a questão do Panamá, também há mais de 100 anos atrás, né, ao invés de comprar o território, como é feito com as Ilhas Virgens, eles querem retomar o controle operacional, eles querem expulsar também influência, mas se lá no início era expulsar a influência colombiana, né, que era de fato quem detinha o território, agora é expulsar a influência asiática, é expulsar a influência chinesa do Canal do Panamá, né? Percebe-se uma influência financeira, uma influência econômica muito forte da China, não só no Panamá, mas na América Latina, e os Estados Unidos vêm com essa narrativa de queremos retomar o controle e que estamos sendo... estamos saindo prejudicados, né, daqui e tal, a gente precisa retomar, enfim, extremamente similar à narrativa lá do início do século XX, mas com contornos agora de uma ascensão chinesa, né? Só muda basicamente quem é que está influenciando o canal e quem é que eu quero expulsar do canal, basicamente, né? A gente precisa dar esse passo atrás, né? Como a gente tinha comentado durante a preparação do episódio, é que existe essa diferença bem grande, que é de que ainda não teve nenhuma anexação desses estados. Ainda, né? Porque todo dia que eu acordo eu não confio em nada do que Donald Trump pode fazer. Ele acaba falando bastante, eu tava comentando com a Ana, que ele acaba ultrapassando muito do que a gente conhece como relações internacionais, do costume internacional, e a gente acaba não sabendo como lidar com isso, como prever o próximo passo dos Estados Unidos, da política externa estadunidense. Então é preciso entender que existe, apesar de haver esses paralelos, existe muita diferença com relação ao que de fato acontece, né? Então é preciso entender que, por exemplo, no caso da Venezuela mesmo, eu consigo ver muito paralelo com o passado, né? Dessa intervenção, dessa necessidade de supostamente, bota aí muitas aspas, levar a democracia. E, posteriormente, foi fala do próprio Trump afirmando que estariam lá na Venezuela, administrando o Estado venezuelano até que fosse necessário, até o momento que eles achassem necessário, mas isso não se concretizou, né? Isso não se concretizou. E esse paralelo a gente vê também no passado. A gente vê, tipo, nessas regiões, né, de Porto Rico, de Guam e das Filipinas, que também inicialmente, era uma proposta de administração. Nós vamos ajudar, vamos administrar por um momento e, posteriormente, nós deixamos o país. E não se concretizou essa deixa do país, né? Não deixaram o território. Na Venezuela acontece essa intervenção, acontece essa fala de que vão administrar até o momento necessário, mas aí não se concretiza essa permanência, né, no Estado. Então, esses paralelos são importantes, são interessantes da gente que é internacionalista, de você que também não é internacionalista, mas gosta de falar sobre política internacional e gosta de debater, às vezes, lá na fila do banco, digamos assim, na fila do pão, lá para debater esses assuntos. É importante que esses paralelos sejam feitos com cautela, né, com alguma cautela. Então, também teve outras ameaças, como, por exemplo, foi a questão da Nigéria, né? Às vezes a gente acaba se passando também, mas houve uma ameaça com relação à Nigéria, de atuar militarmente na Nigéria também. Houve a ameaça e a concretização também no Irã, do que a gente vê atualmente sendo essa guerra, Estados Unidos e Irã. Mas uma coisa que é também importante e interessante de se avaliar e reforça esse ponto de fazer esses paralelos com cautela, é justamente esse cenário internacional. Talvez essas ações do Donald Trump não estejam sendo permitidas de forma mais assíduas ou de forma mais inflamadas pelo que a gente vê como cenário internacional, como a Ana citou, a posição da China como potência financeira, a construção de uma Europa unida, né, de uma Europa militarmente bem construída também, dentro do aspecto da OTAN, talvez não tenha permitido essa ação na Groenlândia. Enfim, a própria América Latina, percebendo essa questão da Venezuela, apesar de ter estados um pouco mais fracos militarmente, mas ainda assim a gente vê uma ação, né, uma resposta, uma reação, melhor dizendo, dos estados
sul-americanos, latino-americanos com relação a essa influência. Então, acaba sendo necessário essa percepção do cenário internacional também para fazer essas comparações. Exatamente. E eu acho que estabelecer esses paralelos é exatamente o que leva a gente a também um dos argumentos que a gente estava construindo antes de entrar na gravação, que é o seguinte. Pode parecer que algumas dessas ações dos Estados Unidos que a gente está citando são ações meramente territoriais, de chegar lá e pegar o território para si e anexar. E algumas podem parecer intervenções meramente políticas, de chegar lá, tirar o presidente, bota outro presidente, aí sai, o território não passa a se tornar parte dos Estados Unidos. Mas o que a gente está tentando perceber aqui, o que a gente tem observado, é que a linha entre esses dois tipos de ocupação e de intervenção é muito tênue. E ela pode ser atravessada muito facilmente. Por vezes, os Estados Unidos estão atuando politicamente em algum tipo de conflito, mas as inclinações expansionistas estão ali. E vice-versa, por vezes eles estão atuando de maneira expansionista e as inclinações políticas estão ali. Porque o expansionismo é inerentemente político, né? E como a gente percebeu aqui nessa longa cronologia que nós montamos, o expansionismo está no cerne da política externa estadunidense, da política doméstica estadunidense, se é que tem uma diferença tão grande assim, e por aí vai, né? Então, o que acontece, por exemplo, nas intervenções estadunidenses em Gaza e na situação em Gaza como um todo, né, no conflito, muito rapidamente vira na narrativa do Trump uma espécie de expansionismo também, quando ele diz, por exemplo, que quer construir resorts ali na faixa de Gaza. O que é isso, senão uma tendência expansionista, uma tendência de eu me sinto apossado desse território, eu me sinto no direito de fazer o que quiser com esse território no qual eu estou intervindo politicamente, né? Sim, sim. Exatamente. Acho que essa linha tênue acaba sendo ainda mais tênue quando a gente tem líderes políticos que acabam não respeitando, não percebendo que a gente precisa de uma estabilidade global para se ter a relativa paz, né? Então, eu acho que nesse sentido é realmente muito tênue mesmo. Eu acho que esse episódio acaba tentando ajudar um pouquinho nessa percepção de como avaliar as ações dos Estados Unidos, como perceber a política dos Estados Unidos também, como fazer essa leitura do que é atual. E eu espero que ele tenha ajudado nesse sentido também, no sentido histórico, no sentido de trazer mais repertório para você que escuta, para debater e conversar sobre o que é relações internacionais e principalmente o que é política externa dos Estados Unidos. Temos a tradicional indicação. Eu posso começar, já que a gente não tinha combinado isso antes, mas tradicionalmente aqui no nosso episódio a gente traz nossas indicações, né, do que para você que está interessado em aprofundar um pouco mais. A minha indicação é que você dê uma pesquisada no Google sobre territórios ultramarinos ou territórios protetorados dos Estados Unidos. Pesquise um mapa sobre quais são outros territórios, porque a gente mencionou alguns deles aqui, mas sem dúvida a gente deixou alguns outros passarem. E é surpreendente, porque eu falei isso em outro momento, é surpreendente porque a gente não está acostumado a pensar no século XXI países que têm outros locais que se assemelham muito com a ideia de colônia, sabe? Para mim, eu não consigo não pensar nisso. Eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu não consigo não pensar dessa forma, tipo, dessa ação, desses territórios ultramar, né, como eles chamam, ou protetorados, ou seja lá como eles querem chamar, acabam tendo muito essa relação de colonização, sabe? Do imperialismo de forma prática, sabe? Então, minha recomendação é essa. Vai no Google, dá uma pesquisada. Territórios ultramarinos ou territórios protetorados dos Estados Unidos, você vai encontrar um mapa. E é bem curioso. Vou deixar essa palavra aqui para você pesquisar. E você, Ana, alguma indicação? Aqui, por alto, eu tenho duas. A minha primeira indicação é mais ampla, assim. Eu recomendo que o nosso ouvinte do Dicotomia procure saber sobre a Marcha do Oeste e, mais especificamente, sobre a Trilha das Lágrimas, que foi exatamente esse processo pelo qual as pessoas indígenas dos Estados Unidos passaram, sendo expulsas e sendo, enfim, usurpadas de seus territórios, né? Então, procure saber sobre a Trilha das Lágrimas e também sobre como a formação territorial dos Estados Unidos e de vários outros países no mundo, né, diga-se de passagem, teve a ver com esse deslocamento e teve a ver com essa expulsão e com esse extermínio mesmo, né, de povos indígenas. Eu acho que essa é uma parte muito importante que a gente não pode esquecer quando fala de expansionismo.
E minha segunda indicação, uma indicação mais concreta, é um livro. É um livro que eu costumo usar para recomendar em termos iniciantes, né? Assim, a quem está começando a estudar história dos Estados Unidos, história da formação dos Estados Unidos como a gente conhece hoje, né? Que é o Estas Verdades, da Jill Lepore. Acredito que a última edição, pelo menos a edição que eu tenho, a última edição, ou a que eu tenho, pelo menos, é de 2018. É um livro grande, mas é um livro que acaba passando por muito tempo de história, então tem que ser grande mesmo. E se você tá querendo se aventurar nesse universo aí de história dos Estados Unidos, eu recomendo. Ele começa exatamente onde a gente começou, né? Que é com a chegada britânica nos Estados Unidos e vai até mais ou menos os tempos atuais, né? Mais ou menos até a publicação. Então, é uma recomendação também. Estas Verdades, da Jill Lepore. E é isso, gente. Você que escutou a gente até aqui, eu queria agradecer por escutar a gente até esse final do episódio. Queria também convidar você a assinar a revista Dicotomias Expressas, é de graça. Entra lá no link do nosso Instagram e assine a revista. Aproveitando que você vai estar lá no link do Instagram, já siga a gente no Instagram e nas nossas redes sociais, é o Dicotomia_Cast. Não esqueça também de seguir no TikTok. O TikTok eu acho que é o único que é o nosso @ diferente. Vamos pensar nisso aí pra depois mudar, pra ficar tudo padrão. É o Dicotomia_Podcast. Mas também vale muito a pena você seguir lá pra ficar por dentro de tudo que é trend nas relações internacionais. É isso aí, até um próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, Foi um tchau. prazer.